Olá, o que é que nós vamos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o campo magnético, o que vem a ser o campo magnético. Depois vamos aprender que campos magnéticos são gerados por correntes elétricas em fios e bobinas. Em qualquer condutor que esteja passando corrente elétrica, vai estar aparecendo um campo magnético. Vamos aprender sobre a força magnética, sobre cargas elétricas e sobre fios condutores, e vamos aprender o princípio da indução eletromagnética, que é o princípio que permite a gente compreender como se dá o processo de geração de energia elétrica. E este conteúdo que aparece aqui é a aplicação em motores elétricos e geradores elétricos. Bom, só para começar, já antes de passar para a parte chata das definições, dos conceitos, das fórmulas, aparece aqui mais um aplicativo do FET Simulações em Física, do qual fisicainterativa.com já é praticamente um parceiro, apenas não é um contribuidor financeiro do FET, porque não temos recursos ainda para isso, mas nós temos aqui mais um aplicativo do FET Simulações em Física, que eu vou abrir aqui agora. Vocês podem baixar esse aplicativo e vocês mesmos vão explorar o aplicativo em casa e vai explorar alguns conceitos envolvendo o eletromagnetismo. Então, nós temos aqui o aplicativo que simula desde o campo magnético em ímãs em barra a um solenoide, um eletroímã, um transformador e o gerador elétrico. A geração de energia elétrica se dá através de um processo relativamente simples. Na prática, o que você precisa é variar o fluxo do campo magnético, e a variação do fluxo do campo magnético vai produzir corrente elétrica alternada. Então, o que uma usina hidrelétrica faz na prática é pegar a energia potencial gravitacional da água, e essa energia potencial gravitacional da água vai se transformar em energia cinética. Ao cair, vai bater na turbina e a turbina vai girar. A turbina girando vai estar variando o fluxo do campo magnético próximo de um certo indutor. Deixa eu mostrar aqui o campo. Então, mostrando o campo, você percebe que existe uma variação do campo magnético perto de um conjunto de espiras. Esta variação do campo magnético é que vai produzir a corrente elétrica alternada. Então, gerar energia é um processo relativamente simples. Basta que você movimente um ímã próximo de um indutor, de um condutor, e você movimentando este ímã, você vai estar fazendo os elétrons se movimentarem. Este movimento dos elétrons, a gente vai dar o nome aí, que vai estar produzindo uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz é o equivalente ao que nós chamamos de tensão elétrica. É isso que faz os elétrons se movimentarem e as coisas acenderem. No entanto, para compreender como se dá esse processo e quais são as equações envolvidas neste processo, a gente precisa fazer toda a parte de entender quais são os princípios e as equações físicas envolvidas. Bom, voltando então para os slides, deixando esse aplicativo que a gente vai utilizá-lo depois, vamos então fazer um breve histórico, muito breve mesmo, afinal de contas, são muitos capítulos para falar apenas em uma hora e meia. Bom, as primeiras observações a respeito do magnetismo remontam à Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, Tales de Mileto observou que existia uma pedra chamada magnetita, que tinha a capacidade de atrair pequenos pedaços de ferro. E essa pedra ela era encontrada numa região chamada região de Magnésia, da Grécia. E por essa razão até que é derivado a palavra magnetismo por conta da região que essa pedra era encontrada. E aí, logo assim, o pessoal usava isso. Opa, está cortando alguma coisa aqui. Não. Logo em seguida, o pessoal percebeu que, logo em seguida, quer dizer, muitos séculos depois, o pessoal percebeu que toda vez que você pega alguma coisa que está imantada, que tem essa propriedade de ser atraída por pequenos pedaços de ferro e atrair um ao outro, este alguma coisa sempre toma uma direção. E essa direção sempre é a direção norte e sul da Terra. Então, aqui na figura que aparece do lado de lá, nós temos aí uma bússola antiga.
Então, na prática, funciona como se fosse uma colher. Essa colher está imantada. E quando você deixa ela girar livremente sobre um prato, ela sempre vai se direcionar na direção norte-sul. E aí, nós, então, temos uma forma de navegar. Aqui aparece já uma bússola mais moderna, dessas que vocês encontram em qualquer laboratório de física, e algumas pessoas têm isso no relógio, têm isso na mão. Então, uma bússola sempre vai se orientar tomando a direção norte e sul da Terra. E tomando a direção norte e sul da Terra, deixa eu ver aqui, eu já tinha deixado aqui também um outro aplicativo aberto, e o aplicativo não é esse daqui não. Ele travou aqui na outra tela. Era esse aplicativo daqui, que também você encontra no FET Simulações em Física. Aqui é um aplicativo que mostra como é que funciona o campo magnético terrestre. Nós temos uma bússola. Essa bússola, se você movimentar ela em torno da Terra, você observa que a bússola vai se orientando de tal maneira que a parte vermelha sempre está apontando para cima. Nós dizemos que uma bússola, a parte vermelha, sempre aponta para o norte geográfico da Terra. Então, a parte que está apontando para o norte da Terra é o que nós vamos chamar de polo norte da bússola. Então, toda vez que você pegar uma bússola, a parte que está pintada de vermelho é o polo norte desta bússola. E o polo norte sempre vai apontar para o norte geográfico. Mas você deve observar nessa figura que aparece aqui, nessa animação que aparece aqui, que enquanto a bússola, a parte vermelha, está apontando para o norte geográfico, dentro da figura da Terra aparece um Szinho ali, indicando que o norte geográfico, na prática, é um sul magnético, enquanto que o sul geográfico é um norte magnético. Por que isso ocorre? Porque, se você já brincou com bússola alguma vez na vida, você sabe que a bússola ou os ímãs vão se comportar da seguinte maneira. Toda vez que você tentar aproximar dois polos iguais, eles vão se repelir. Então, se o polo norte da bússola sempre é atraído pelo norte geográfico, isso significa que o polo norte geográfico deve ser um polo sul magnético. É sempre invertido. É mais um aplicativo do FET Simulações em Física que vocês devem baixar e brincar. E aí, nós temos então talvez o primeiro tratado é o primeiro livro que vai descrever as propriedades magnéticas, o livro De Magnete, do William Gilbert, que é onde ele vai descrever as propriedades do campo magnético. E nesse momento, eu esqueci o telefone ligado e vou desligar o telefone. Eu peço desculpas ao vivo. Depois, na edição, eu tento cortar essa parte de eu ter deixado meu telefone ligado, silencioso, ativar. Deixa eu também tirar o cabo do telefone fixo. Um momento. Bom, vamos nessa. Vamos nessa. Bate-papo, alguém falou alguma coisa aqui? Aparece com Helen Kane, mas meu nome é Adriano, porque eu estou usando a conta de minha prima. Rapaz. Adriano, mas é Helen Kayane. Engraçado, professor, você gosta de usar camisa de super-herói. E hoje não. É verdade, hoje não. Bom, vamos nessa. Aqui aparece uma imagem que representa o que nós chamamos de linhas de força do campo magnético. Se você pegar um ímã em barra e jogar em cima limalha de ferro, você vai observar que essa figura vai se formar. Observe que nessa figura não existe nada que indique que está saindo do sul e entrando no norte. Não tem nenhuma indicação disso. No entanto, Faraday vai dar uma indicação para isso. Talvez é quem cria o conceito de linhas de força para o campo elétrico e para o campo magnético. Quando você joga limalha de ferro, não existe nenhuma indicação de onde sai para onde entra. Isso é uma convenção. E essa convenção vai estabelecer que as linhas de força sempre vão sair do polo norte e sempre vão entrar no polo sul.
Então, observe então que as linhas de força sempre saem do Polo Norte e entram no Sul. Isso é uma convenção, já que numa figura real não existe nenhuma indicação de onde está saindo para onde está entrando. Mas isso é importante porque isso vai determinar, saber essa convenção, para que sentido vai atuar a força que age sobre partículas e a força que age sobre correntes. Bom, quem já brincou com ímã alguma vez na vida também sabe que os ímãs, toda vez que você divide eles no meio, você divide em dois pedaços que continuam sendo ímãs. Sempre vai existir um polo norte e sempre vai existir um polo sul. Inclusive, isso é colocado como um princípio, o princípio da inseparabilidade dos polos. Os polos não podem ser separados. Sempre que você tiver um ímã e você quebrar o ímã em dois, você continuará tendo o polo norte e continuará tendo um polo sul. E nós veremos que mesmo que você tenha apenas uma espira, essa espira esteja sendo percorrida por corrente elétrica, ainda assim você terá de um lado polo norte, do outro lado polo sul. Não tem como ainda, não foi detectado de nenhuma maneira um polo norte separado de um polo sul. Diferente da carga elétrica, que existe uma carga positiva e uma carga negativa completamente separada uma da outra. No campo magnético não existe a separabilidade dos polos. Mas aí vem a pergunta: existe o magnetismo, é uma propriedade que os ímãs atraem pequenos pedaços de ferro, é uma propriedade que os polos que têm mesmo nome se repelem, nomes diferentes se atraem, mas o que produz o magnetismo? Esta figura que aparece aqui é um dispositivo experimental que serve para mostrar o que é que produz o magnetismo. E essa descoberta foi quase que um acidente quando Christian Ørsted estava preparando a sua aula de eletricidade e magnetismo. Existia uma bússola perto do circuito que ele ia utilizar e ele observou que toda vez que o circuito era ligado, a bússola se movimentava. Então, se você repetir esse experimento, seria algo mais ou menos assim. Essa figura, esse pedaço de ferro que aparece aí com a pontinha vermelha, é um pedaço de ferro que está imantado. Funciona como se fosse um ímã. Quando o circuito está desligado, ele se comporta dessa maneira. Ele se comporta de tal maneira que ele não sofre nenhuma interação. Ele vai se alinhar de acordo com o polo, de acordo com a direção norte e sul da Terra, como se fosse uma bússola. Você levantou, ele se orienta. Se orientou, você vai lá, pega o seu circuito, aproxima da, entre aspas, bússola e observa que vai ficar ali, paralelo. Quando você liga o circuito, o que acontece é isso. Ele passa a se orientar de forma perpendicular. Ou seja, a corrente elétrica que está passando neste fio está interagindo com a minha bússola e está fazendo com que ela se movimente tomando a direção perpendicular ao fio. Isso acontece sempre. Isso dá para ser repetido quantas vezes for no laboratório. Então, isso leva a gente a concluir, e Christian Ørsted é quem chega a esta conclusão, de que corrente elétrica é o que produz o campo magnético. Ou seja, o campo magnético produzido nos ímãs, na Terra ou no fio, deve ter a mesma origem. É o movimento de cargas elétricas que produz o campo magnético. Então, o que produz o campo magnético? O movimento de cargas elétricas. De tal maneira que a gente tem que se lembrar lá da eletrostática que carga elétrica em repouso produz o campo elétrico. Quando você coloca as cargas elétricas em movimento, vai aparecer o campo elétrico, porque o campo elétrico é por causa da existência da carga, mas também vai existir o campo magnético. Então, carga elétrica em movimento produz, além do campo elétrico, que a gente já aprendeu, produz também o campo magnético. Bom, então, esta conclusão de corrente elétrica produz campo magnético leva a gente a concluir que toda vez que você tiver um condutor e este condutor estiver sendo atravessado por uma corrente, vai produzir um campo. E como eu faço para calcular esse campo? Como eu faço para determinar o campo produzido por uma corrente?
Bom, aí surge o que nós chamamos de eletroímãs, que pode ser um fio, pode ser uma bobina, pode ser um solenoide, pode ser um conjunto de solenoides, um conjunto de bobinas e por aí vai. Vamos imaginar que você tem um fio qualquer e este fio está sendo atravessado por corrente. E você quer saber como se comporta o campo magnético neste fio. Para você saber como se comporta o campo magnético neste fio, e neste momento sua voz está baixo. E aí, professor, sua voz está baixa, eu futuquei no fio. Estamos ouvindo alto e bom som, Iris Suzy. Professor, seu microfone ficou baixo. E aí, pessoal, como é que é aí? Deixa eu só voltar aqui para o pessoal aí, 52 pessoas assistindo. 34 likes. Helder. Adriano, Ellen Caiane, sou formado pela Federal de Sergipe e estou aprimorando minhas aulas através das suas. Muito obrigado, professor Adriano. Quase que eu chamo de Ellen. Lucas Bandeira, grande abraço. Grande abraço, Lucas Bandeira. Que a força esteja com você. Bom, parece então que a voz estava abaixo, mas pelo meu indicador de volume ali, parece que está tudo ok. Vamos então considerar que isso aqui está passando corrente elétrica. E você quer saber como se comporta o campo magnético em volta disso aqui. O que nós vamos utilizar é o que nós chamamos de regra da mão direita. Pegue uma caneta fica mais fácil de você fazer a regra da mão direita. Pega uma caneta e a caneta vai fazer o papel do fio. Então, você coloca a caneta na direção que vai estar acontecendo, que vai estar passando a corrente. Se você quer saber, então, como vai estar se comportando o fio em torno deste condutor, basta que você pegue a sua mão direita e envolva a caneta. De tal maneira que, se a corrente está subindo, então a corrente, sentido do seu dedão, corrente subindo, regra da mão direita, você vai então fazer assim, ó. Significa então que deste lado daqui o campo está saindo. Campo está saindo, então sai do norte. Então, nessa parte de cima, equivale ao que nós vamos chamar de um polo norte. Então, sai daqui. Está entrando do outro lado. Entrando do outro lado significa equivale do outro lado a um polo sul. É como se este lado daqui se comportasse como um polo norte, porque as linhas de força estariam saindo, e o outro lado se comportasse como um polo sul, porque as linhas de força estão entrando. Então, em volta de um fio passando corrente, vai existir em torno dele um campo magnético. E este campo magnético é produzido por causa da passagem da corrente elétrica. Então, a figura que aparece aqui, tá, é isso, exatamente isso que eu estou falando aqui. Então, você tem aqui a corrente passando daqui para cá, você coloca o dedo na direção da corrente e você, então, observa aqui, na parte de cima está entrando, na parte de baixo ele contorna e está saindo. É estranho fazer isso, cara. Esse negócio aqui invertido é meio louco isso. Eu ainda tenho que aprender como desinverter essa câmera. Bom, tá aí, eletroímãs produzindo campo magnético. Mas isso é a parte qualitativa. Eu sei identificar como está se comportando o campo. Mas a gente pode fazer a parte também quantitativa, que é calcular isso. Para calcular isso, a gente utiliza uma lei que no ensino médio a gente não pode fazer, porque vocês não têm a matemática necessária para isso. A lei que vai valer para qualquer situação. Nós chamamos essa lei de lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart ela é parecida com a lei de Coulomb da eletrostática. Um pouco parecida. Tá? Só que aí você vai relacionar, observe que o campo magnético também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, observe que aparece um R ao quadrado ali. Esse R ao quadrado indicando que é o quadrado da distância. Depende de uma constante que aparece aqui. Então, como é que calcula o campo magnético? O campo magnético depende de μ0, que é a permeabilidade magnética do meio. Depende do meio. Então, μ0 é para o vácuo. 4π, que é um parâmetro aqui, constante aqui que aparece. Então, isso aqui é uma constante. I é a corrente elétrica que está passando. ΔL seria um pedacinho pequeno do fio, tá? Um pedacinho pequeno do fio, gerando um pouquinho de campo. Seno de alfa, que é o ângulo formado entre o ΔL, o fio, e a linha que liga o fio
até o ponto que você quer calcular o campo, dividido pela distância que separa eles elevado ao quadrado. Ora, esqueça essa fórmula. Você não vai usar essa fórmula em nenhuma prova de física de nível médio. Quando chegar no nível superior, você poderá utilizar ela, porque isso aqui, esse delta que aparece aqui, delta B, é um pedaço muito pequeno do campo. De tal maneira que, para calcular o campo total, você vai precisar somar esses pedaços todos pequenos. Isso é um cálculo integral. Então, no ensino médio, como vocês não são capazes ainda, por não conhecerem cálculo integral, de utilizar esta fórmula, a gente acaba dando para vocês fórmulas prontas, que vocês vão precisar decorar. Então, ΔB é o campo magnético, um pedacinho do campo magnético, vamos dizer assim, tá? Um pedacinho gerado por um pedaço de fio. Μ0 é a permeabilidade magnética, e eu nem lembrava mais que eu tinha escrito isso aqui. I é a corrente elétrica, ΔL é um comprimento infinitesimal do fio, e alfa o ângulo formado entre ΔL e R. Mas essa fórmula, embora seja a fórmula original, a gente não pode utilizá-la. Nós vamos, então, utilizar fórmulas prontas que eu vou dizer para vocês. Vocês vão precisar encontrar uma maneira de decorar. Tá? O μ0 aparece aqui como sendo 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, que é a medida de campo magnético, vezes metro dividido por ampere. Professor, se não vai servir, por que o senhor mostra, então, a fórmula aqui para a gente? Bom, eu mostro porque vocês precisam saber de onde vêm as coisas. E quando não é possível calcular com a matemática que vocês sabem, eu digo quando é que vocês serão capazes de fazer esse tipo de cálculo. Então, vamos agora aqui dar as fórmulas prontas para alguns casos. E agora eu estou na frente, eu preciso tomar a pílula de nanicolina e voltar para o meu canto. Então, aqui nós temos uma espira circular. Então, observe que eu tenho um circuito. Esse circuito não faz parte do que eu chamo de espira circular. A espira circular é somente o que está lá em cima, lá na ponta. Então, aquilo lá é espira circular. Então, existe uma fonte, uma bateria, que está fazendo a corrente elétrica passar em torno do fio e chega na espira circular, passou. Essa espira circular, se eu quiser calcular o campo magnético gerado por ela, eu posso fazer isso pela lei de Biot-Savart. E a lei de Biot-Savart vai dizer que o campo da espira circular vai ser igual a este valor que aparece aqui. Vai ser igual a μ0, que é a permeabilidade magnética, dividido por 2 vezes I sobre R. As pessoas que vão acompanhar o meu curso mais à frente, eu vou estar ministrando um curso de física em nível superior, eu vou deduzir essa expressão usando a lei de Biot-Savart. Depois do Enem, física interativa vai se voltar para o nível superior. A gente vai pegar todas as aulas de física que estão aqui, vamos gravar em alta definição, vamos dividir ela por assunto e vamos deixar disponível no YouTube gratuitamente para quem quiser. Quem quiser contribuir com o trabalho, adquire o nosso DVD. A gente vai ficar muito feliz cada vez que alguém adquirir. Mas se não quiser adquirir, assiste no YouTube, baixa do YouTube, ou paciência, né? Vou fazer o quê? Mas se quiser contribuir, o professor Paulo Vicente fica sempre muito feliz. E eu vou deduzir todas essas expressões mostrando de onde elas surgem. Só que eu não posso fazer isso aqui, o tempo também não permitiria. Então, isso aí é uma espira circular. Bobina chata. O que seria uma bobina chata? Seria você pegar várias espiras circulares e juntar. Juntou, só que a espessura disso é uma espessura muito pequena. Por ser uma espessura muito pequena, eu chamo de bobina chata. Então, observe que a bobina chata, a fórmula, ela é quase idêntica à da espira circular. Qual é a diferença? Eu multipliquei por n, que é o número de espiras. Então, se eu sei calcular o campo de uma espira circular, eu junto várias espiras circulares, uma por cima da outra, para ficar bem fininho, eu terei várias espiras circulares. Estas várias espiras circulares eu chamo de bobina chata, então basta multiplicar por n. O campo de um condutor reto, que foi o primeiro caso que eu mostrei aqui. Então, está aqui o campo do condutor reto. O dedão vai no sentido da corrente e você, então, vai abraçar em volta. Vai gerar um campo magnético aqui. Como calcula esse campo magnético? A expressão que calcula do condutor reto é essa daqui, μ0 sobre 2πi sobre r. E um solenoide. Os alunos costumam confundir o solenoide com a bobina chata, mas é muito fácil de perceber a diferença. A bobina chata são várias espiras que estão muito próximas. O solenoide são várias espiras, mas estão espalhadas. Quer dizer, o comprimento do solenoide não é desprezível quando comparado com o seu raio.
Quando isso acontece, são várias espiras, sim, mas elas estão mais espalhadas, então isso nós chamamos de solenoide. E para calcular o campo de um solenoide, vai ser igual a essa expressão que aparece aqui. N, que é o número de espiras, dividido pelo comprimento, vezes μ0, que é a permeabilidade magnética multiplicado pela corrente elétrica. Professor, é muita fórmula para eu gravar. Me desculpe, tá? Se você for fazer Enem, isso dificilmente vai cair. Se você for fazer vestibular, UERJ, FUVEST, por aí vai, é preciso decorar essas fórmulas sim. E aí você vai precisar decorar e fazer como? Depois de fazer 50 vezes ou 50.000 vezes, escrevendo, 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 escrevendo e fazendo muitos exercícios, você acaba decorando, portanto, usar. Eu recomendo que você escreva em uma folha de papel, guarde, escreva de novo, escreva de novo, escreva de novo, e tanto você escrever, você acaba decorando. E é sempre bom escrever aplicando isso num exercício, porque isso ajuda você, inclusive, a saber quando é que você aplica cada uma destas fórmulas. Bom, vamos agora aprender como funciona a força magnética sobre cargas móveis. E vamos aprender como é que o campo magnético interage aplicando o que nós chamamos de força magnética. Antes de passar para essa parte da aula, eu gostaria de olhar o bate-papo aqui. Tá? O bate-papo está rolando aqui no meu notebook. E... gigantão. Ainda não consegui botar ele aqui numa posição tal que eu consiga olhar direto aqui. Regra da mão direita, sentido da corrente convencional, o vídeo está em ótima qualidade. Iron Pride. Lembrando, corrente convencional. Muito obrigado, Iron. Isso, exatamente. Lembrando, corrente convencional. Saindo do terminal positivo para o terminal negativo. Está paralisando. Paralisando? Bom, quando paralisa para mim, o aplicativo avisa. E eu sei quando tá paralisando normalmente, tá? Então, uma possibilidade é reduza a qualidade do seu vídeo, porque pode ser que isso... Nós estamos transmitindo em 480 pixels, que é uma qualidade excelente para ver no YouTube, e vocês podem reduzir isso para assistir em 240 pixels. Fica um pouco embaçado, mas a aula corre de boa. Então, eu queria que mais alguém aí, por favor, me desse um retorno a respeito de estar paralisando. Pelo visto, não. Não tem mais ninguém. Nada. Letícia Batista, agora está ótimo. Estava paralisando, está ótimo. Está ótimo, está ótimo. Bom, deixa eu atualizar a página aqui, porque... E deixa eu paralisar o vídeo aqui também. Amanda Oliveira, mostrar. Qual a diferença de corrente convencional alternada, contínua e real? Amanda Oliveira, na aula passada que fala de eletrodinâmica, que está disponível aqui no canal gratuitamente, logo no início da aula eu falo sobre a corrente convencional e a corrente real. A corrente convencional sempre sai do terminal positivo para o terminal negativo. A corrente real é a corrente devido ao movimento dos elétrons, que é como se é o que de fato acontece. Os elétrons estão, vamos dizer assim, livres no núcleo atômico, e por estarem no núcleo atômico não, estão livres dentro do átomo, e por estar livres dentro do átomo, são os elétrons que se movimentam. Os prótons estão no núcleo atômico e não participam do processo de condução nos sólidos. E, consequentemente, eu expliquei isso na aula e falei que essa corrente real e convencional é uma consequência de que quando as leis do eletromagnetismo foi montada, acreditava-se que os portadores de cargas deveriam ser as partículas positivas. Depois de todas as equações prontas, descobriu-se que não. O efeito Hall mostrou que os portadores de cargas são as partículas negativas, ou seja, são os elétrons. E aí, consequentemente, as equações e as regras já estavam prontas, considerando sempre as partículas positivas se movimentando. Então, não vamos mudar nem as equações e nem as regras. Vamos ensinar para os alunos que nós achávamos que eram as partículas positivas as responsáveis pela corrente elétrica nos sólidos. Depois descobrimos que, na verdade, não é bem assim. Então, eu ensino que a corrente real são os elétrons se movimentando, mas todas as regras da física, as fórmulas, vão considerar como se fossem as partículas positivas. Como as partículas positivas e negativas têm a mesma carga, então pouca diferença isso faz do ponto de vista do funcionamento dos aparelhos.
E a corrente contínua é quando a corrente tem o mesmo valor o tempo todo. A corrente alternada é quando ela está mudando de valor o tempo todo, e a alternada nós veremos no final desta aula. Vocês que estão aí também, tá? No final da aula, eu vou exibir aqui algumas questões de física que caíram no Enem, na íntegra para vocês que estão aqui resistindo. Bom, nesta imagem que aparece aqui tem um fato curioso. A gente costuma dizer que partículas com o mesmo sinal sempre se repelem. Inclusive, teve um curso do Ceará que utilizou este conceito para poder fazer um comentário que foi considerado homofóbico, porque ele utilizou partícula positiva positiva como se fossem dois meninos e dois meninos se repelem. Esse comentário é considerado homofóbico, foi parar na Globo.com e etc. Eu lembro que quando eu vi este comentário na Globo.com, eu fiz o comentário embaixo dizendo que dizer que duas partículas positivas se repelem depende. Não é bem assim. Duas partículas positivas podem se atrair. Depende se elas estão em repouso ou em movimento. Se as partículas estiverem em repouso, significa que vai haver a repulsão eletrostática. Porém, se você colocar as duas partículas em movimento, o que vai acontecer é, existe a repulsão eletrostática, mas vai existir a atração magnética. E dependendo da intensidade da força de repulsão e da força de atração, pode ser que nada aconteça. Então, nesse exemplo que aparece aqui, nesse GIF animado, a intensidade é de tal maneira que a força de repulsão seria, pelo menos em termos de desenho, seria um pouco maior do que a de atração. No entanto, como ela continua se movimentando em linha reta, o desenho está mal colocado. Esse GIF que não fui eu que fiz, eu peguei, não sei em que site foi, então não sei nem dar a referência aqui, os devidos créditos. Para que ela continuasse se movimentando em linha reta, a intensidade da força de repulsão tem que ser igual à intensidade da força de atração, para a força resultante ser nula e eles continuarem em movimento em linha reta. Ou seja, quando você coloca duas partículas em repouso, vai existir apenas a força eletrostática. Quando elas se colocam em movimento, vai existir, além da repulsão eletrostática, vai existir a atração magnética se forem duas partículas com sinal positivo ou duas com sinal negativo, e por aí vai. Isso aí nós chamamos de força magnética agindo sobre força magnética devido ao movimento das partículas. Uma coisa curiosa que acontece, e tem várias aplicações, então tem aplicações nos aceleradores de partículas, tem aplicações, por exemplo, na formação de imagens nas TVs antigas, que é você lança uma partícula carregada numa região que existe um campo magnético, esta partícula vai ficar sujeita a uma força magnética. E esta força magnética é dada por essa expressão que aparece aqui. A força magnética é igual a carga vezes o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Porém, vocês não viram produto vetorial no ensino médio e nem verão. De tal maneira que os livros de física do ensino médio traduzem essa expressão de uma outra forma. A força magnética que existe sobre uma partícula carregada é igual a QVB vezes o seno de θ. Ou seja, essa expressão que aparece aqui é uma tradução da expressão geral, que é a expressão de cima. Então, ela serve em todos os problemas do nível médio que nós vamos fazer aplicações. Esta expressão que aparece de baixo, que é a única expressão que a gente utiliza, esqueça a de cima, eu sempre mostro da origem e mostro o que a gente usa. Então, essa expressão que aparece aqui em cima, ela dá para a gente o módulo da força. Então, existe uma diferença entre as duas, tá? A expressão original dá para a gente a força como uma grandeza vetorial. O produto vetorial é um vetor. Então, essa expressão de cima original, ela nos dá módulo, direção e sentido, porque é um vetor. A expressão de baixo ela é uma adaptação. Essa adaptação para o ensino médio, para envolver grandezas que a gente conhece, precisa ser complementada. Então, na hora que você calcula o módulo vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo do campo, vezes o seno de θ, e aqui eu vou dizer quem é quem. Cadê aqui? Mouse apareça. Q é a carga elétrica,
que está medido em Coulomb. V é a velocidade, que está medido em metro por segundo. B é o módulo do campo magnético, que no sistema internacional é medido em Tesla. Θ é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Só que essa expressão só dá o módulo. A gente precisa também da direção e do sentido, porque isso aqui é uma grandeza vetorial. E aí, como é que eu faço, então, para descobrir a direção e o sentido? Agora, vai entrar a regra da mão direita para a força magnética que age sobre partículas carregadas. Não é a mesma coisa do que nós fizemos antes. Antes era a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético em um fio. Tá? Agora é a regra da mão direita para determinar a força magnética que age sobre partículas carregadas. E a regra da mão direita estabelece, então, que você vai pegar a sua mão direita, tá? E vai colocar de tal maneira, ficou perfeito, tá? Fica meio invertido aqui, vocês não conseguem ver a maluquice que é eu estar girando para um lado e a câmera para o outro, mas quando eu faço isso, fica perfeito. Você pega a sua mão direita, abre a mão direita e coloca de tal maneira que esses dedos aqui devem estar no sentido do campo magnético. O seu dedão deve estar apontando para onde está a velocidade. Então, quando você colocar essa mão aberta, significa a força magnética vai ser no mesmo sentido que você daria o tapa. Então, se a velocidade estiver indo para lá, o campo magnético estiver indo para lá, então significa que neste caso a força magnética vai ser para cima. Isso se a partícula for positiva. Se a partícula for negativa, a força magnética vai atuar no sentido contrário ao que você daria o tapa. Então, se for uma partícula negativa, continua este dedo no sentido da velocidade, continua esses daqui no sentido do campo, e então a força magnética vai agir para baixo. Como é que seria isso então? Vamos lá? Recapitulando, os alunos geralmente esquecem essas regras, então, para não esquecer. Polegar no sentido da velocidade da partícula. Os outros dedos vão no sentido do campo. E se a partícula for positiva, a força magnética no sentido que você dá o tapa. E se a partícula for negativa, apenas o que inverte é que vai ser no sentido contrário ao sentido que você daria o tapa. E aí, tem aplicação? Tem. Tubos de CRT, que são aqueles tubos de TVs antigas, tá? Se você tem TV de LED na sua casa, isso não vai funcionar. Esses exemplos que eu costumo dar na aula, brevemente terão que ser substituídos por outros exemplos, porque os alunos de hoje em dia não vão mais saber o que é um tubo de raios catódicos funcionando nas TVs de CRT, as TVs antigas, os monitores antigos, aqueles negócios, né, grandes que no fundo tem um canhão disparando elétrons. Esse canhão disparando elétrons, bombardeando a tela, forma a imagem. E aí existe lá um campo magnético, um campo elétrico, que desvia os elétrons, fazendo cada pontinho da tela cintilar, formando então a imagem que nós vemos. As TVs modernas, cada vez feitas de materiais diferentes, de plasma, de LED, etc., etc., funcionam de outras maneiras. No entanto, os físicos que trabalham com a física de partículas ainda utilizam esse princípio em aceleradores de partículas para desviar as partículas e saber qual é a natureza delas, qual é a sua massa, qual é a sua carga e por aí vai. Vamos imaginar então que a gente tivesse um feixe de elétrons que está passando por uma região que existe um campo magnético. Este campo magnético, as linhas de força vão estar saindo do polo norte para o polo sul. Então, saindo do polo norte e indo para o polo sul, eu posso me perguntar para onde este feixe de elétrons vai ser desviado. Então, para saber para onde este feixe de elétrons vai ser desviado, a gente vai aplicar a regra da mão direita. Lembre-se que feixe de elétrons é um feixe de partículas negativas. Então, o que é que diz a regra? Pegue o seu dedão e coloque no sentido da velocidade dos elétrons. Eu vou tentar fazer isso aqui e não vai dar certo. Bom, para cá. Vou ter que virar para o lado de cá. Esse quadro virtual nem sempre é a melhor opção. Bom, gente. Estou sendo trollado pela tecnologia. Não. Não consigo. No quadro eu consigo, mas aqui eu não consigo botar o dedo para que ele fique certinho. Vai no apontador. Coloque o seu dedão
para que ele fique no sentido da velocidade. Tá? Então, seu dedão é no sentido da velocidade. Coloque os outros dedos no sentido do campo. Então, a velocidade está apontando para cá e o campo está apontando para cá. Pronto. Então, nesse caso, quando você fizer isso, você vai observar que o seu tapa vai estar apontando... Deixa eu ver se eu consigo, velho. Eu estou sendo trollado ao vivo, cara. Professor insistente. Campo. Chroma key e regra da mão direita não funciona. Norte e sul. Eu só tenho que pegar isso aqui e botar para cá. Bom, acho que agora foi. Quase foi. É porque quando eu boto a mão assim, não dá para ver. Então, isso aqui tem que estar apontando do norte para o sul. Esses dedos daqui, norte para o sul. Assim. Esses dedos têm que estar apontando no sentido da velocidade. A velocidade está vindo para cá. Quase consegui. Se você observar, então, nesse caso, o seu tapa vai tender a ficar para baixo. Só que isso aí é um feixe de elétrons. Feixe de elétrons são partículas negativas. Então, a força magnética vai agir no sentido contrário ao sentido que você daria o tapa. Você daria o tapa para baixo, então a força vai agir para cima, porque isso aqui são partículas negativas. Consequentemente, este feixe de elétrons que está passando aqui vai sofrer um desvio para cima. Então, você tem como desviar um feixe de elétrons pela aplicação de um campo magnético. E uma aplicação prática disso são as TVs antigas que funcionam com tubos de CRT. Outra aplicação disso são os cientistas que trabalham com física de partículas. Pega um feixe de partículas desconhecido, faz ele penetrar numa região que existe um campo magnético e, dependendo de para que lado desvia, você já consegue dizer se a partícula é positiva ou negativa. Dependendo de o quanto desvia, né, se esse desvio é mais acentuado ou menos acentuado, você consegue saber a razão entre a carga e a massa, ou seja, se a massa da partícula é grande ou a massa é pequena. Aquela que sofreu um desvio muito grande, foi desviado muito rapidamente, é uma partícula leve. Aquela que demorar mais para desviar é uma partícula mais pesada. Vamos prosseguir então. Tá? Bom, força magnética que age sobre correntes. Sobre correntes, ali eu mostrei força sobre cargas. Sobre correntes é uma generalização. Na expressão que eu mostrei da força magnética que age sobre cargas, eu mostrei que o módulo pode ser dado por essa expressão. Carga multiplicado por velocidade, multiplicado pelo campo magnético, pelo seno de θ. É a expressão que calcula a força magnética. Se você multiplica pelo tempo e divide pelo tempo, você não alterou a igualdade. Você multiplicou e dividiu por 1. Multiplicou e dividiu pela mesma coisa. Só que, ao fazer isso, a gente pode, então, fazer a seguinte analogia. A gente sabe que carga dividido pelo tempo é corrente elétrica. E a gente sabe que velocidade multiplicada pelo tempo é distância percorrida, ou seja, é comprimento. Então, a gente pode reescrever esta equação da seguinte maneira. Força magnética vai ser igual ao campo magnético vezes a corrente é a carga dividido pelo tempo, vezes L, que é o comprimento é a velocidade multiplicado pelo tempo, que equivale à distância. Então, a força magnética é bio-seno de θ, em que I é a corrente, que deve ser medido em amperes, L é o comprimento do fio, que deve ser medido em metros, B é o módulo do campo magnético, que deve ser medido em Tesla, θ é o ângulo formado entre o campo magnético e o comprimento. Então, está aí como é que você calcula a força magnética agindo sobre correntes. E a regra é a mesma regra que a gente utilizou anteriormente. Então, deixa eu ver aqui se tem a regra da mão direita aqui. Não, não tem a regra da mão direita aqui no slide, eu não botei. Bom, quando você tem dois condutores, dois fios, a gente percebe então que quando dois fios estiver passando corrente elétrica, devido à passagem da corrente elétrica, você pode então prever para onde vai estar o campo magnético. Basta então que você utilize a regra da mão direita. Então, utilizando a regra da mão direita nesse fio daqui, você percebe que o campo magnético aqui vai estar saindo. Usando a regra da mão direita do lado de cá, você vai perceber que do lado de cá, o campo magnético vai estar entrando. Ou seja, este fio aqui no meio gera um campo saindo.
este fio aqui no meio gera um campo entrando. Se um gera um campo saindo, o outro gera um campo entrando no meio, significa então que o campo gerado no meio para cada um dos fios são campos opostos. Por esta razão é que condutores, quando passam por corrente elétrica no mesmo sentido, eles vão se atrair. Então, você pode ter um feixe de elétrons passando aqui nos fios, isso vai provocar uma atração dos fios. A fórmula que calcula essa força magnética é essa daqui, μ0, permeabilidade magnética, corrente que passa no fio 1, corrente que passa no fio 2, multiplicado pelo comprimento dos fios, dividido por 2π vezes a distância que existe entre os fios. Eu sei, é fórmula demais para gravar, no Enem isso não é importante, mas isso é importante em vestibulares de alto nível. Então, μ0, I1, I2 e L o comprimento dos fios. Bom, aplicações disso. Aplicações caem no Enem. Aplicações é sempre importante. Como você sabe que a passagem da corrente elétrica num fio vai gerar um campo magnético, você pode utilizar esta propriedade em algumas aplicações. E aqui aparecem duas aplicações. Uma são os motores elétricos. Então, a Duracell, que não paga merchandise aqui na aula, quando a corrente elétrica sai da pilha e atravessa as espiras que aparecem ali, vai gerar um campo magnético nessas espiras. O campo magnético gerado pela corrente que está passando vai interagir com o campo do ímãzinho que está aqui dentro e vai produzir uma força magnética. Essa força magnética vai ser capaz de rodar essa espira. Quem é meu aluno, e aí o Marcos Santana, Sariguedo Cavaco, que estava aqui presente na aula pouco mais cedo, não sei se o Sariguedo Cavaco continua aí presente, foi um dos meus alunos, eu não lembro se ele fez parte do terceiro ano que eu dei aula, que tiveram que construir um motorzinho deste tipo. Inclusive, eu tenho alguns vídeos disso, podia ter trazido aqui para a aula, mostrando isso aqui funcionando. Meus alunos fizeram isso e mostra que, de fato, a força magnética vai produzir um giro, gerando um motor elétrico rudimentar, que dá para ser feito em casa, com pilha, fio e ímã. Uma outra aplicação importante são os galvanômetros. Galvanômetros podem ser adaptados para medir seja a corrente elétrica, seja a voltagem, a tensão elétrica, ou seja a resistência. Como é que funciona? Você sabe que a passagem da corrente elétrica vai produzir um campo. Este campo vai interagir com dois outros campos, O campo gerado na bobina, que está aqui, eu preciso crescer para poder mostrar. O campo gerado pela corrente que vai passar nesse conjunto de fios que está aqui, vai interagir com este campo fixo que está aqui e vai produzir uma força. Se a corrente que passa aqui é uma corrente pequena, a força é pequena. Se a força é pequena, a deflexão do ponteiro é uma deflexão pequena. Se a corrente é muito alta, a força magnética existente vai ser muito grande. Consequentemente, a deflexão vai ser grande. Então, você consegue pegar esse dispositivo daqui e calibrar ele para funcionar como um medidor de corrente ou como um medidor de voltagem. E aí, claro, quem constrói o equipamento é que vai definir se ele vai funcionar como um amperímetro ou como um voltímetro. Que na prática, o que ele vai estar fazendo é, ele vai calibrar para que, se a força magnética que age é tanto, então está medindo corrente tal. Se o campo magnético é tanto, então a corrente é tal. Então ele pega o dispositivo que é chamado de galvanômetro e faz uma adaptação para que ele funcione ou como um amperímetro ou como um voltímetro. Então, são duas aplicações da força magnética produzida por correntes elétricas. Saber onde se aplica é importante no Enem. Bom, vamos então prosseguir, que é finalizar o nosso conteúdo da aula de hoje com mais um conceito importante, que é como o campo magnético é capaz de produzir corrente elétrica, que é o inverso. Corrente produz campo e campo, dependendo das condições, pode produzir corrente. Como assim? Vamos lá. Aqui aparece uma figura que eu peguei do Física Ilustrada, devido às referências, faltou botar aqui no rodapé, onde mostra como se deu
entre aspas, o processo de descoberta da indução eletromagnética. Então, Oersted descobriu que o campo magnético é produzido por corrente elétrica. Então, o que se queria fazer era o inverso. Como você, então, pegar e do campo magnético produzir corrente elétrica? Então, corrente produz campo. Campo deve produzir corrente, que é a simetria. Os físicos sempre esperam que a natureza seja simétrica. Se corrente produz campo, campo deve produzir corrente. Só que o que se observou é que, se o campo magnético estiver em repouso, ele não é capaz de produzir corrente. Então, Faraday percebeu que, para isso acontecer, é necessário que vocês movam o ímã. Ou seja, campo magnético parado, não vai acontecer absolutamente nada. Mas se o campo magnético estiver em movimento, a variação do campo magnético é capaz de produzir corrente elétrica alternada. Então, para a gente enunciar o que nós chamamos de lei de Faraday-Lenz, existe um conceito importante que é o conceito de fluxo do campo magnético. E para mostrar esse fluxo do campo magnético e a lei de Faraday-Lenz, nada melhor do que esta aplicação daqui, que eu vou mostrar agora, mais uma aplicação do PhET, Simulações em Física. E aí os professores que estão assistindo a aula, né, nós tínhamos o professor Antônio, também conhecido aqui no YouTube como professor Ellen Caiani, o professor Ellen Caiani, também conhecido como Antônio. Baixe essa aplicação do PhET Simulações em Física e utilize com seus alunos quando for ensinar indução eletromagnética. Se você tiver à sua disposição ímãs, um conjunto de espiras e um galvanômetro, leve o galvanômetro e o conjunto de espiras para a sala, porque vai causar um efeito muito melhor do que uma simulação de computador. Até porque, numa simulação de computador, isso pode ser qualquer coisa. Como é que funciona isso aqui? Existe um suposto ímã, que você pode conseguir por aí. Existe aqui um conjunto de espiras e existe um galvanômetro. Tudo isso dá para conseguir fazer na sala de verdade. Você pode pedir para mostrar as linhas de campo. Pronto. Tem aqui agora as linhas de campo. Tanto aqui com as linhas de campo, você pode então agora movimentar isso perto de um conjunto de espiras. E observe que quando eu movimento, olha o que está acontecendo. O galvanômetro está indicando para um lado, indicando para o outro. Quando eu paro, nada acontece. Parei, nada acontece. Campo magnético em repouso não é capaz de produzir corrente elétrica. Se eu pego o campo magnético e coloco em movimento, então observe que o ponteiro vai para um lado e vai para o outro. Alguém me perguntou o que é uma corrente elétrica alternada. Isso é uma corrente elétrica alternada. Quando você aproxima o polo norte do conjunto de espiras, observe que o ponteiro girou para o lado positivo. Quando eu afasto, observe que o ponteiro foi para o lado negativo. Você aproxima, lado positivo. Você afasta, lado negativo. E por aí vai. Quando você fica aproximando e afastando, você tem então corrente de um lado, corrente do outro, variando a intensidade e variando o sinal. Observe quando você começa então a variar isso muito rápido, observe então que a lâmpada está acendendo e com mais intensidade. Quanto maior for a variação do fluxo do campo magnético, maior será a... E a lei de Faraday-Lenz é uma lei que vai tentar traduzir isso e mostrar como isso pode ser aplicado na geração de energia elétrica. Basicamente, a energia elétrica produzida no mundo, a maior parte dela é utilizando este princípio. Um ímã se movimentando perto de um conjunto de espiras. A lei de Faraday vai dizer que a variação do fluxo do campo magnético no tempo vai produzir o que nós chamamos de força eletromotriz, que é a força eletromotriz induzida. A lei de Lenz vem apenas colocar o sinal negativo, indicando que quando você está aproximando este ímã desse conjunto de espiras, ele vai reagir produzindo um outro campo. E este campo sempre vai se opor ao campo que o está produzindo. O que é que isso quer dizer? Se você pega esse ímã que está aqui e aproxima do conjunto de espiras, significa então
que o conjunto de espiras vai tentar se opor a esta variação do fluxo. Para se opor, ele precisa gerar um polo norte. E aí, para gerar um polo norte, significa que as linhas do campo magnético lá vai ter que estar saindo do campo. Então, significa, quando você tenta colocar... eu sei que toda vez que eu vou explicar isso, o pessoal dá risada. Eu sei que dá risada, mas é assim que funciona, é a natureza, tá? Quando você tenta colocar o ímã dentro da espira, a espira reage tentando impedir a aproximação do ímã. Ele gera um polo norte. Você tenta colocar, a espira, entre aspas, não quer que você coloque. Você tenta tirar, a espira não quer que você tire. Você quer colocar, não quer que coloque. Você quer tirar, não quer que tire. É o tempo todo isso. Então, essa interação que vai existir entre o ímã e a espira é isso que vai produzir uma hora a corrente está para um lado, positiva, outra hora a corrente está para o outro lado, negativo. Porque você quer colocar, a espira se comporta como um polo norte. Você quer tirar, a espira se comporta como um polo sul. Sempre o que vai acontecer na espira vai ser se opondo à variação do fluxo do campo magnético. Aí vocês interpretem isso como vocês quiserem. Eu não posso interpretar da forma como meus alunos interpretam na sala de aula, porque pode ter criança assistindo, YouTube é livre, no meu canal não tem restrição de idade. Mas sempre que eu falo que quer botar, não quer que coloque, quer tirar, não quer que tire, sempre saem umas piadinhas infames na minha aula. Bom, dito isso, e essa animação do FET é fantástica, vamos para os slides e para as figuras que aparecem nos livros, que quase não dá para entender nada dos conceitos que aparecem, porque a animação é muito superior a figuras estáticas. Então, o que a lei de Faraday-Lenz vai dizer é que a força eletromotriz, representada por epsilon, induzida numa espira, é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético, representado por ΔΦ, e é inversamente proporcional ao intervalo de tempo em que esta variação ocorre. Quer dizer, então, que quanto maior for o fluxo magnético, a variação do fluxo magnético, maior vai ser a força eletromotriz. E quanto menor for o tempo, intervalo de tempo que isso ocorre, maior vai ser a força eletromotriz, ou seja, quanto mais rápido você fizer o movimento, então você vai fazer a variação do fluxo no menor tempo, você aumenta a intensidade da força eletromotriz. Bom, neste momento eu vou dar aqui uma olhada no bate-papo e ver se tem alguém aqui com alguma pergunta. O bate-papo parece que está parado, ou as pessoas estão me entendendo muito bem, ou não estão entendendo absolutamente nada. Deixa eu ver. Tá, o bate-papo aqui parou, travou aqui. O bate-papo travou, mas tem alguém falando ali. Lucas Bandeira, PV Mito, que dia vai ter aula de mecânica? Já teve mecânica, nós estamos finalizando o curso. Já tivemos aula de todos os conteúdos, essa é a 18ª aula. No entanto, para a nossa alegria, para a alegria de vocês, nós teremos as aulas de revisão. Nas aulas de revisão, eu vou mostrar o que é importante em cada parte da física. E aí, primo Marcos, que dia vai ter aula de mecânica? Entre aspas, kkkk. Uhul. Física, vamos lá. Show, aluna de Maceió, Alagoas, Carla Rodrigues Lima. Galera, vamos curtir o vídeo do professor para ele continuar postando esses vídeos de qualidade de graça. Valeu, Lucas Bandeira. PV Mito, professor, é possível produzir energia elétrica através de um campo magnético? Claro, claro, claro. É isso que nós fazemos o tempo todo. Bom, perguntas não tem o pessoal agradecendo aí. Estamos finalizando, tá? Não foge daí não. São 21h18, estamos finalizando. Os alunos normalmente perguntam, professor, por que aparece a força eletromotriz? Qual a explicação física para o aparecimento da força eletromotriz que vai ser utilizado para gerar a energia elétrica? Bom, tem como explicar isso matematicamente, mas conceitualmente dá para explicar mais ou menos com essa imagem que eu botei aqui. Essa imagem que eu botei aqui vai tentar mostrar como é que um condutor atravessando um campo magnético vai fazer com que haja uma separação das cargas e praticamente ele vai se comportar como se fosse uma pilha. Tá? Então, o que é que acontece? Se você tem... deixa eu tentar aqui voltar para o tamanho normal, depois eu tomo a pílula de nanicolina. Você tem um condutor. Este condutor é constituído de partículas positivas e negativas, e nós sabemos que
as partículas negativas estão em movimento constante e desordenado. Se não há nenhum campo magnético ou se está em repouso, o movimento é desordenado, então não existe uma separação líquida das cargas. Agora, se eu pego isso aqui e coloco isso aqui em movimento, aqui eu vou considerar o convencional. Vou considerar como se fossem as partículas positivas se deslocando. Mas, a rigor, são as partículas negativas que vão sofrer a ação da força magnética. Tá? Então, se é positivo ou negativo, pouca diferença faz. A intensidade da força magnética vai ser a mesma, já que a carga é a mesma. Se você pega isso aqui então e faz movimentar no campo magnético, significa então que as partículas que constituem este condutor terão uma velocidade relativa para cá. Uma velocidade relativa não, uma velocidade resultante. Uma velocidade resultante para cá. Essa velocidade resultante para cá vai interagindo com o campo magnético aplicado, vai produzir uma força magnética. E para encontrar para onde esta força magnética vai agir, a gente utiliza a regra da mão direita. Observe que o campo está sendo representado por vários pontinhos. Esse pontinho indica que o campo está saindo. A regra é muito simples. É a regra da flecha. A caneta pode servir. Então, a flecha, assim como a caneta, mas a flecha é melhor, porque a flecha tem um xizinho no fundo. Quando você olha a flecha saindo, você vê uma ponta. Então, quando você vê esse pontinho aqui perto do campo magnético, significa que você está vendo a ponta da flecha. Quando você vê X, significa como se você estivesse vendo o fundo da flecha. Tá? Então, se isso aqui fosse uma flecha, flecha de índio, o fundo teria o Xzinho e a ponta é a ponta, o bico. Então, aqui é o bico da flecha, significa o bico, o campo está saindo. Então, na hora de fazer a regra da mão direita aqui, você vai ter que pegar a sua mão e colocar a sua mão como se sua mão estivesse saindo da folha, saindo do plano. Então, o campo está saindo do plano, a força, a velocidade está agindo... Tá certo, né? É porque meu dedo está invertido, tá certinho. Pronto. Está saindo, a velocidade está para cá. Deixa eu tentar botar em cima aqui. Aqui, pronto. Estou pegando a manha. Velocidade para cá, campo está saindo, então a força magnética vai agir para baixo. Então, se as partículas são positivas, a força magnética vai agir para baixo. Como nós sabemos que na prática quem se desloca são as partículas negativas, então as partículas negativas vão sofrer uma força magnética para cima. Beleza? Pronto. Então, vai acontecer uma separação das cargas. De tal maneira que, se isso aqui continuar o movimento, as partículas negativas vão subir. E subindo, haverá concentração de partículas negativas na parte de cima. Haverá falta de partículas negativas na parte de baixo. Então, a parte de cima fica carregado negativamente e a parte de baixo carregado positivamente. Ou seja, você provocou uma diferença de potencial. A movimentação de um condutor em uma região que existe um campo magnético provoca uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial pode ser utilizada para movimentar alguma coisa. A questão é que quando você movimenta isso de forma contínua, para o mesmo lugar o tempo todo, e se você ligar os terminais, isso aqui vai escoar. Então, você movimentou, acendeu. Mas se você não provoca uma variação, ele escoa, procura equilíbrio e já foi. Então, você precisa, se você quiser acender alguma coisa, fazer o condutor ficar indo e vindo, para você fazer as cargas se movimentarem o tempo todo. Quando você movimenta para um lado, as cargas vão para uma direção. Quando você movimenta para o outro, a carga vai para outra direção. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Essa é a corrente elétrica alternada. E por isso você precisa fazer a variação do fluxo do campo magnético. Bom, aí você tem aplicações disso? Claro que você tem aplicações disso. E aí, este simulador do FET Simulações em Física é uma mostra dessa aplicação. Então, você vem aqui, tá? E tudo que eu falei nesta aula pode ser traduzido através deste aplicativo. Primeiro, você pode mostrar que um ímã em barra e uma bússola, como é que eles interagem. Tá? E você pode ver como se comporta dentro do ímã. Você pode mostrar um medidor de campo. Tá? Aqui você pode carregar isso aqui
medindo o campo. Deixa eu sair da frente, porque vocês não querem me ver, vocês querem ver o aplicativo. Vocês podem medir o campo, a intensidade do campo, pode movimentar a bússola, pode movimentar o ímã. Brinquem com isso. Um solenoide. O que é um solenoide? Na prática, isso aqui seria uma bobina chata, porque tem 2 espiras somente, mas ele chamou de solenoide, não vamos brigar por isso. Você pega então um ímã e começa a movimentar o ímã, colocando e tirando de dentro da espira. Coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira. Você observa que quando coloca, os elétrons giram para o lado. Quando você tira, os elétrons giram para o outro. Quanto mais rápido você fizer essa variação, maior é a intensidade que a lâmpada acende. Se você, então, ao invés de colocar uma lâmpada, você coloca um galvanômetro, quando você faz esta variação, ó, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Quando eu puxo, para o lado positivo. Quando eu coloco, para o lado negativo. Puxo, coloco. É a espira sempre tentando se opor àquilo que está acontecendo. Não coloque, não tire. Não coloque, não tire. Não coloque, não tire. Para não colocar, gera um polo norte. Para não tirar, gera um polo sul. E por essa razão é que a corrente uma hora está para um lado, outra hora está para o outro lado. Beleza? Eletroímã. Eletroímã significa, se você fizer a corrente elétrica passar num fio, ela vai gerar em torno de si um campo magnético. E vai existir no espaço como se existisse um ímã aqui. Então, se você aproximar uma bússola de um condutor que está passando corrente elétrica contínua, tá? Uma pilha, por exemplo, você observa que a bússola vai se comportar como se tivesse um ímã. Não faz diferença para a bússola se é um eletroímã ou se é um ímã em barra. Nenhuma diferença faz. O comportamento da bússola em volta é o mesmo, mostrando assim que o que gera o campo magnético é a corrente elétrica. Tem ainda aqui um transformador. O transformador é um princípio, é um dispositivo que utiliza o princípio da indução eletromagnética para poder fazer a transformação da tensão num valor em outro valor, transferindo energia através do campo magnético. Então, se você pegar, por exemplo, o conjunto de espiras e fizer ele variar, usando o eletroímã, ele está se comportando como se ali tivesse um ímã e acende do mesmo jeito. Você pode movimentar o que está na lâmpada ou você pode movimentar a pilha que está com o eletroímã. Tanto faz. O que interessa é, tem que existir um movimento relativo. Porém, um transformador com corrente contínua, você precisaria ficar balançando ou o eletroímã, que está sendo gerado, ou o outro lado do transformador. Só que isso é insano. O que é que a gente faz, então? Coloca a corrente alternada. Porque se a corrente já for alternada, e aí mostra aqui a corrente alternada, eu vou tentar aumentar a intensidade dela. Fraquinho, forte, aumentar a frequência. Pronto. Aumentei a frequência, variando mais rápido e aumentando a intensidade. Você observa que não há mais movimento, mas a lâmpada continua acendendo e apagando. Porque o que você precisa produzir é uma variação do fluxo. E esta variação do fluxo está sendo produzida porque o campo que está sendo utilizado aqui é um campo alternado. E o campo alternando vai naturalmente alternar, a corrente elétrica alternando vai naturalmente alternar o campo. E o campo mudando vai produzir a variação do fluxo magnético que vai produzir a geração de corrente elétrica. Ufa! Bom, alguém perguntou alguma coisa no chat, eu vou abrir para poder olhar o que vocês estão perguntando, para responder. Enquanto isso, eu vou tirar meu Carecation aqui da frente e vou abrir as questões do Enem, tá? Que cobra os conceitos relacionados com eletricidade para mostrar para vocês e vou mostrar uma questão na íntegra resolvida. Tem pergunta? Tem pergunta. A pergunta é de Letícia Batista. A força eletromotriz da lei de Faraday é equivalente à força eletromotriz de geradores da eletrodinâmica?
Sim, é equivalente. A força eletromotriz da lei de Faraday equivale à voltagem. A força eletromotriz da eletrodinâmica também é voltagem, tá? Só que lá, na eletrodinâmica, normalmente, a gente utiliza aquela força eletromotriz para uma pilha, que é uma força eletromotriz representando uma tensão contínua. Na lei de Faraday, é uma força eletromotriz para uma tensão alternada. Então, ambas têm a mesma unidade de medida. Ambas são medidas em volts, tá? Só que o de lá seria... A força eletromotriz seria o equivalente ao que está impulsionando os elétrons nos condutores. No caso do gerador, o que impulsiona é a pilha. A reação química na pilha vai impulsionar os elétrons numa corrente contínua. Aqui, a força eletromotriz também vai impulsionar os elétrons, só que ao invés de impulsionar num sentido, vai apenas fazer oscilar. E fazendo oscilar, vai gerar corrente elétrica alternada. Rodrigo Chaves dos Santos. Professor, daria para construir uma usina de energia elétrica produzida por magnetismo para alimentar toda uma cidade? Possível é. As nossas casas são alimentadas por eletricidade vinda de usinas. Essas usinas podem ser usinas hidrelétricas. Então, para ser uma usina hidrelétrica, ela tem que funcionar desta forma. A energia potencial gravitacional armazenada na água, devido às chuvas, vai cair e vai fazer movimentar um certo ímã. Ao fazer movimentar o ímã, você varia o fluxo magnético e gera a corrente elétrica. Lugares que não têm grandes quedas d'água, você pode substituir isso por outras coisas. O que seriam outras coisas? Por exemplo, uma usina termoelétrica. Na usina termoelétrica, você precisa fazer o ímã se movimentar de alguma maneira. Só que, neste caso, você vai fazer a água ser aquecida. Então, você gasta combustível para o combustível aquecer a água se transformar em vapor, e o vapor, em alta pressão, vai movimentar a turbina. Então, na prática, uma usina termoelétrica tem o mesmo princípio básico de funcionamento. É indução eletromagnética. No entanto, o que vai fazer a turbina se movimentar é a força do vapor. Ah, professor, e como é que seria uma usina nuclear? Uma usina nuclear também tem o mesmo princípio de funcionamento. Só da termoelétrica, inclusive. Só que na usina termonuclear, você vai pegar, ao invés de queimar carvão, gás natural para aquecer a água, você vai fazer com que a reação nuclear libere a energia, e a energia liberada da reação nuclear vai aquecer a água. Vai aquecer a água vai se transformar em vapor e o vapor vai movimentar a turbina. Na prática, o que você precisa é, de alguma maneira, movimentar a turbina. Movimente a turbina usando queda d'água, usando vapor aquecido, queimado por gás natural, por diesel, por carvão, ou vapor aquecido devido à reação nuclear, que isso aqui girando vai produzir a variação do fluxo magnético, que vai produzir corrente elétrica alternada. E isso vai iluminar as nossas casas. Use qualquer coisa que movimente. Pode ser eólica. Eólica, o próprio vento vai movimentar isso aqui e vai gerar energia elétrica alternada. Não dá para produzir uma usina assim no quintal de casa. Porém, dá para fazer isso, sim. E dá para usar, sim. Engraçado que o pessoal nunca me chamou de Adriano. O senhor falou Antônio e é Adriano. Pô, velho. Bom, nem sei o que dizer. Me desculpe, Ellen, Caiane, Adriano, Antônio, não sei. Desculpe. Professor, por que na fórmula do solenoide não entra o raio? Bom, aí só aplicando a lei de Biot-Savart dentro do solenoide para poder mostrar que o raio ele não é importante, não tem raio, não depende do raio. O campo dentro do solenoide ele acaba sendo uniforme dentro do solenoide. A gente não calcula nas bordas.
O efeito de bordas a gente não calcula porque o campo varia nesse caso daí. Eu não consigo responder a essa pergunta assim, como é que eu posso dizer? De forma qualitativa, Laís. Essa dúvida só é respondida fazendo conta. Vou abrir agora aqui, questão que caiu no Enem, eletricidade. Deixa eu ver aqui, uma questão caiu no Enem de eletricidade e vou mostrar aqui para vocês. IFBA, já era para estar no ponto aqui, só para dar o play, mas é rápido. Ah, tá. Aqui. Abrir. Tomada de vídeo. Questão de eletricidade que caiu no Enem. Vou pegar uma questão qualquer aqui e vou mostrar para vocês a resolução da questão na íntegra. DVD 1, eletricidade. Vou pegar a questão de número... Deixa eu ver se ele amplia aqui rapidinho. Não quer ampliar. Ah, tá. Professor Paulo Vicente, ao vivo, tomando pau da tecnologia. Ícones grandes. Eu estou longe da tela e como o meu grau de miopia é extremamente elevado, eu não consigo enxergar o que está se passando ali. Vou pegar aqui questão 14. Questão 14 da nossa lista que caiu no Enem. E vou jogar essa questão 14 na tela para vocês agora. Neste momento, o professor Paulo Vicente sai de cena e entra em cena a resolução de uma das 100 questões do Enem. Lembrando, eu respondi 100 questões de física no Enem detalhadamente, tal como vocês verão neste vídeo. Questão de número 26 do Enem 2005, mais uma questão para você estimar o consumo de energia elétrica de uma residência, nesse caso, para saber o valor total pago durante o mês. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente, temos aqui então as opções. Bom, vamos calcular qual vai ser o consumo energético diário de cada equipamento desse. 1,5 multiplicado por 8, a gente vai obter a energia em kW vezes hora. 1,5 vezes 8 vai dar 12. Então, 12 kW vezes hora, eu vou escrever aqui do lado mesmo, para economizar espaço, até porque no Enem não tem tanto espaço assim para você fazer rascunho. 3,3 multiplicado por 1/3 vai dar igual a 1,1. É 3,3 dividido por 3. 0,2 multiplicado por 10 vai ser igual a 2. 0,35 vezes 10 vai ser igual a 3,5. 0,10 multiplicado por 6 vai ser igual a 0,6. Somando tudo aqui, a gente vai encontrar o consumo diário em quilowatts. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. Vai 1. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 2, 6. Mais 3, 9. Vírgula aqui. E temos então que o consumo vai ser de 19,2 kWh por dia. Como o mês tem 30 dias, é o que ele manda a gente considerar, vamos multiplicar então isso aqui por 30. Ao multiplicar isso aqui por 30, você vai encontrar então que isso aqui vai dar 576 kWh, sendo que agora isso aqui é em 30 dias, ou seja, isso aqui é por mês. Ele disse para a gente que cada kWh custa 40 centavos. Então, multiplicando isso aqui por 0,4, a gente vai encontrar então que isso aqui vai dar aproximadamente R$230. Então, faça a conta aí passo a passo e confira, porque eu já adiantei o lado aqui, uma vez que eu já tinha feito essa conta antes e já sabia a resposta. Então, a resposta certa é a letra E. R$230 é o consumo aproximado desta residência, de acordo com esta tabela aqui.
Então, essa foi uma das questões do Enem completamente respondidas. E eu tenho 100 questões respondidas no mesmo estilo. Vou postar mais uma questão agora para vocês, mais uma no mesmo estilo. São 100 questões do Enem inteiramente respondidas. E aí, se vocês quiserem adquirir isso, tanto faz, se é no formato DVD, se é no formato online, você então tem todas as questões do Enem respondidas e comentadas para vocês mandarem bem no Enem, tá? E várias pessoas aí já estão contribuindo com o projeto fisicainterativa.com e levando estas questões para ter acesso mesmo quando não tiver conexão com a internet.